nome é Marcos, para quem não me conhece, também faço parte do Eagles e vou partilhar com você hoje uma estratégia bíblica para os teus negócios. Mas antes queria comentar só 2 coisinhas, ou 3 a respeito disso. Nós, quando escutamos isso, planejamento financeiro, a gente fica bastante, conforme o Guilherme mesmo falou, agitado, mas é difícil, é fácil. E se você pontuar algumas coisinhas muito simples, Ele fez uma conta aqui de 3 anos, você aplicando o seu dinheiro no CDB, você ganha R$ 2.800, não foi? Se você pegar os R$ 10.000 que você aplicou e ficar devendo no cheque especial, que dá 235% ao ano, sabe quanto vira? R$ 47.000. É só você colocar na calculadora aí 10.000, multiplicar por 235%. Então, veja, você leva 3 anos para ganhar 2.800 de juros. E você, se ficar devendo um cheque especial, em 1 ano, você paga 37.000 de juros. E você pensa, mas isso é muito complicado? Não tem nada de complicado, é cultura. Isso é simplesmente cultural. E a gente insiste nesse ponto aqui no Eagles e sempre fala com as pessoas e fala sobre finanças. Sempre que tem um encaixe, a gente fala e pede para as pessoas falarem sobre isso. O Rudy já falou muitas vezes. Por quê? Porque a gente precisa inculcar isso na nossa mente, no nosso coração, nos nossos hábitos. A gente precisa ter isso como base, porque, sim, Deus vai nos abençoar. Mas se você gastar o seu dinheiro à toa, ou se você não gerir bem aquilo que Deus tem te dado, Ele não vai dar mais, ao passo que se você gerir bem aquilo que Ele tem te dado, Ele vai te dar mais. Sim, é importante falarmos sobre investimento, e eu quero afirmar para você que um dos grandes investimentos, apesar do Gui não ter entrado nisso, é imóveis. E aqui do lado tem um escritório chamado EBEM, que tem boas casas para vender para você, bons apartamentos. Você pode entrar na internet também, que você vai ganhar dinheiro. Bom, eu posso fazer o meu jabá aqui, não tem problema. É brincadeira, mas se você não tiver uma cabeça desde já, como alguém que quer investir e que vai investir e começar, conforme o Guilherme falou, com 50, com 100, com aquilo que você puder mensalmente, você nunca vai chegar lá. Então, se acostume a pensar assim. Se acostume a fazer conta. Isso tem que ser automático, estar na sua cabeça automaticamente. Se você vai comprar uma casa hoje, e você entra na Caixa Econômica Federal e vai fazer um financiamento, dependendo da taxa que ele te dá, do seu perfil de cliente, você aumenta 1 ponto percentual na sua taxa ao longo de 30 anos, você pode pagar de 25% a 30% a mais nesse período. Ou seja, você compraria uma casa e meia, quase. Você está entendendo? Por uma diferença de 1 ponto percentual. Então, é importante você estar ligado nisso. Tanto quando você vai investir, quanto quando você vai comprar. E sempre que puder, não fique devendo. Conforme o trecho que ele leu. Dever é pecado. E pecado traz consequências. Então, não fique devendo. Seja para o tio, seja para o primo, seja para o amigo, seja para o vizinho, sempre que puder, não fique devendo. Eu devi muito tempo da minha vida e paguei altíssimos preços com isso, e uma das coisas pela qual o Eagles Vision nasceu, e nós estamos aqui falando com tantas pessoas como nós já fizemos, como o Luna apresentou, é justamente isso, não dever, pagar suas contas, porque cada vez que você fica devendo, além dos juros financeiro que você tem e das despesas que você tem, existe a carga espiritual. Conforme também o Guilherme disse, você fica preso às circunstâncias. As pessoas ficam falando de você e aquilo você fica preso naquilo. Então, se você puder, se livre das dívidas. Ok? Vou entrar no meu tema. Esse trecho de Zacarias 3, ele é bem interessante. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás:
O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E eu quero salientar algumas frases para você, algumas partes bem simples, né? Ali você vê a palavra anjo do Senhor, e ao mesmo tempo você vê a palavra Satanás, que é um anjo caído, um inimigo que você conhece com certeza. Você vê que a palavra escolheu, porque Deus e Jesus sempre escolhe alguém. Você vê vestes sujas, ou seja, roupas sujas, você sabe o que é. E também você vê que ele troca as vestes, Deus troca as suas vestes sujas. E é interessante, porque nós precisamos estar atentos a algumas coisas na nossa vida. Empresarialmente, pessoalmente, familiarmente, em todas elas, mas eu quero te focar hoje nessa questão empresarial, comercial, profissional. Você sempre terá um opositor. Isso é no céu. Você está entendendo? É lá no céu. E diz que estava um anjo de um lado e Satanás do outro. E Satanás é o opositor. A gente pode lembrar daquela imagem que nós com certeza já vimos muitas vezes, de um anjo falando na orelha direita e do diabo falando na orelha esquerda. Né? Isto não é brincadeirinha. O diabo realmente existe, o mal existe. E nós enfrentamos isso diariamente, sempre. E aproveitando a Copa aí, tem uma frase que você já escutou muitas vezes, com certeza, que para alguns jogadores eles dizem: para aquele cara não há bola perdida, ele vai em todas. Ele dá o sangue dele por todas. Ele se esforça por todas. E na tua vida empresarial, comercial, profissional, você precisa pôr isso na sua cabeça. Não pode existir para você bola perdida. Você não pode desistir. Nunca. Olha para isso e você vai ver que sempre haverá oposição. E o mais interessante é que esta oposição é permitida pelo Senhor. Está ali escrito, ele via a circunstância. E ele permitia que existisse o anjo e permitia que existisse Satanás. Não é uma briga de poder, porque Satanás não tem o poder que Deus tem, mas ele permite que aquilo aconteça. Então, se há permissão de Deus, é porque existe uma finalidade para aquilo. E a finalidade para nós termos oposição na nossa vida é justamente nós melhorarmos no nosso dia a dia. É justamente nós nos capacitarmos no nosso dia a dia. É justamente nós darmos valor para as coisas e para as oportunidades que Deus nos dá. Algum tempo atrás, eu aprendi uma coisa que no princípio eu achei estranha, mas depois eu fiquei vendo que para algumas pessoas tem um grande sentido. Um dos grandes inimigos de vendedores, ou de empresários, ou de empreendedores, é ter 10 bons negócios ao mesmo tempo. Se você tem 10 bons negócios ao mesmo tempo, você corre um sério risco de não fazer nenhum deles. Porque vem o primeiro, deu alguma coisinha errada, você desiste e pula para o segundo. Esse aqui está muito difícil, eu vou para o segundo. Aí você não espreme todo o caldo da laranja, já pula para o terceiro. E a hora que você percebeu, você passou pelas 10 oportunidades e não fez nenhuma bem feita. Por quê? Porque você está sempre olhando para aquela da frente que será mais fácil. E eu quero te dizer uma coisa, querido, tanto no céu quanto aqui na terra não tem nada fácil na vida. Para você ganhar dinheiro, ser um investidor, sim, você vai ter que batalhar muito. E você vai ter oposição.
Você vai ter oposição dos seus concorrentes, você vai ter oposição da sua família, você vai ter oposição dos seus colegas, você vai ter oposição porque você sonha muito, você vai ter oposição porque você sonha pouco, ou seja, sempre haverá oposição. Agora, se você perseverar, se você não desistir, se você insistir, cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes e levantar, você vai vencer a oposição. E aí ela vai a cada tempo, conforme vai se passando o tempo, ela vai ficando mais fraca. Eu costumo dizer que para bem nascer, né, a empresa que é minha e do Paulo, meu irmão, meu sócio, também faz parte aqui do Eagles, nós fizemos, talvez você não acredite, mas mais de 150 projetos. Nenhum deu certo, ou conseguimos terminar. Para ir o primeiro, talvez o 151 acontecer. E sempre escutamos isso, vocês são loucos, isso não vai funcionar. Até que um dia funcionou. Mas a gente não desiste, você não pode desistir. Você está entendendo? Você não pode desistir. Se você desistir de pagar suas contas, ou se você colocar na tua cabeça que você nunca vai fazer nada sem dívida, você não vai conseguir fazer. Então, a oposição, ela existe. Esse trecho, ele fala de uma situação no céu, uma visão que Deus estava dando sobre Jerusalém a um profeta chamado Zacarias, e Deus estava mostrando aquelas circunstâncias. Existia uma promessa sobre Israel, ele estava ali para reconstruir o templo, e existia essa disputa, e Satanás estava dizendo para Deus e acusando a Zacarias: a roupa dele está suja. Roupa suja significa incapacidade, significa pecado, significa falta de força, significa falta de conhecimento. Você pode trazer muitas coisas para a questão da roupa suja. E existia aquele confronto, aquela oposição. Olha, ele não é capaz, ele está com problema. Você já ouviu isso algumas vezes no teu trabalho? Ou você mesmo, a tua voz interior, ou a tua convicção, já não disse isso para você algumas vezes? Você nunca vai conseguir. E o grande consolo deste trecho é o seguinte: quem manda trocar as roupas? É Deus. Ele não diz que a roupa não está suja. Ele não diz que você não tem limitações, ele não diz que você não vai ter problemas, ele não diz que você talvez não consiga com a sua própria força. Mas ele diz o seguinte: eu já mandei trocar as suas vestes. Eu já mandei colocar uma roupa nova em você. Aquilo que você não é capaz de fazer, eu vou fazer por você. Mas se você não resistir à oposição, meu amigo, não vai ter jeito. Se você depois ler a história, você vai ver que Deus troca sim a roupa do sacerdote, ele troca as atitudes, mas ele não vai lá construir o templo para o sacerdote tem que fazer isso. Ele não vai fazer a restauração de Jerusalém sozinho, ele vai usar os homens para fazer. E esta é a questão de Deus com o livre-arbítrio, e esta é a questão de Deus com nós, homens. Ele quer nos usar. O Guilherme também falou aqui sobre a questão da missão, visão e valores de propósito de vida. Veja bem, se você não tem um propósito, se você não tem uma causa para lutar, e você luta só por dinheiro, você é mercenário. Aí você não vai ter o apoio de Deus, porque quem luta por dinheiro é mercenário, mas quem luta por uma causa é um guerreiro. Mas você, como guerreiro, não pode usufruir dos louros, dos lucros que você tem pela sua causa? É claro que pode, Deus permite isso. Mas sempre vai haver lutas. E na luta você se machuca, você se fere, você se entristece, você fere outros. Mas é o seguinte, você não pode desistir. Não pode existir bola perdida para você, meu amigo. Você precisa pôr isso na tua cabeça. Não desista do teu projeto, não desista do teu sonho e resista à oposição.
Se você acha que nunca haverá oposição na sua vida, você está enganado. Se você acha que vai chegar algum tempo em que você não terá problemas ou dificuldades, você está enganado. Porque sempre haverão. E cada momento em que você cresce mais, os problemas ficam maiores. Sempre. Não diminui. O que acontece é que a gente fica mais treinado para resolver os problemas. Mas eles sempre existem. Porque quanto mais você cresce, você aumenta o teu nível e você encontra pessoas mais competentes do que você, adversários tão competentes ou mais fortes do que você. E se você desistir já com o pequenininho, o que será quando você for grande? Então não desista. Saiba que haverá oposição e que Deus está permitindo esta oposição para te treinar. Saiba que você tem as suas limitações, mas saiba também que, mesmo que a sua roupa esteja suja, Deus manda trocar a tua roupa e te dar uma roupa limpa, porque Ele quer que você prospere e cresça. Mas você não pode desistir. Para você, não pode ter bola perdida. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos um instante. Senhor, nós te bendizemos nesta noite, por estarmos aqui, por cada um que o Senhor trouxe neste lugar. É uma alegria, papai, estar no Eagles Vision, partilhando daquilo que o Senhor tem nos dado, a todos que aqui estão, e como o Senhor tem nos ensinado. E sabendo que a cada dia que o Senhor fala alguma coisa através das palestras, o Senhor está nos capacitando a praticar e a viver aquilo que aprendemos. E hoje, Pai, nós cremos que recebemos das Tuas mãos uma unção e uma capacitação para administração financeira. Sim, nós cremos que recebemos isso das Tuas mãos, papai. Que isso está entrando em nosso coração e nós vamos olhar para estes números com cuidado, Senhor, e vamos, ó Deus Todo-Poderoso, ser mais poupadores do que gastadores, Pai, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Senhor, nós cremos que recebemos hoje de Ti, das Tuas mãos, uma unção e uma capacitação para não desistirmos, para não duvidarmos, para não desistirmos dos nossos sonhos, da nossa luta, dos nossos negócios, para não entregarmos, Senhor, de mão beijada na primeira ou na segunda ou na terceira dificuldade, que nós estamos sendo capacitados por Ti hoje, ó Deus Todo-Poderoso, a seguir em frente. Mesmo que tenhamos caído 10 vezes, nós seguiremos em frente, porque o Senhor é quem nos levanta. E mesmo que tenhamos dificuldades e que as nossas roupas, as nossas vestes, as nossas condições não sejam as melhores, o Senhor nos dá roupas novas se nós não desistirmos, papai. Senhor, nós estamos recebendo hoje de Ti, das Tuas mãos, capacitação para resistir à oposição, Senhor, seja de quem for, e perseverar na busca dos nossos sonhos. Nós te bendizemos, ó Deus Todo-Poderoso, por mais esta reunião, te bendizemos por mais um Eagles Vision, te bendizemos pela Tua unção sobre nossas vidas, ó Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, papai, e te pedimos que a Tua bênção, Senhor, venha sobre nós. Que a Tua mão venha sobre nós, conforme diz a Tua palavra, Senhor, no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. E onde nós impusermos as nossas mãos, vai prosperar, porque esta é a Tua promessa. Em nome de Jesus. E se você puder, diga amém. E se você puder, aplauda Jesus.